Você provavelmente acha que a inteligência artificial está vindo para tirar empregos, mas talvez esse nem seja o verdadeiro objetivo, porque existe algo muito maior acontecendo agora, silenciosamente. Plataformas, aplicativos, bancos, redes sociais e governos estão alimentando sistemas que aprendem seus hábitos todos os dias. O que você compra, o que você sente, o que você teme. E o mais assustador é que essas máquinas estão começando a prever suas decisões antes mesmo de você perceber que vai tomá-las. E isso muda completamente o jogo, porque controlar pessoas pela força sempre foi caro, lento e instável. Mas controlar comportamento é muito mais eficiente. Hoje, empresas não precisam obrigar você a fazer nada. Elas só precisam entender exatamente como você reage. E a IA está transformando bilhões de pessoas em padrões previsíveis. O problema é que quanto mais previsível você se torna, mais fácil fica influenciar sua vida inteira sem que você perceba. Antigamente, governos monitoravam telefonemas. Hoje, plataformas monitoram emoções em tempo real. Cada curtida, pausa num vídeo, clique, pesquisa ou compra virou combustível para sistemas de previsão humana. E aqui começa a parte mais preocupante. A IA não aprende só sobre você. Ela aprende sobre populações inteiras, sobre ansiedade coletiva, sobre comportamento social, sobre como manipular atenção, medo e desejo em escala global. E isso importa agora, porque nunca houve tanto poder concentrado em tão poucas empresas. Algumas plataformas já sabem onde você vai, o que você consome, quem influencia suas opiniões e até em quais horários você está emocionalmente mais vulnerável. Parece exagero, mas não é. O modelo econômico da internet mudou. Antes, plataformas disputavam sua atenção. Agora, elas disputam sua previsibilidade, porque prever pessoas virou um dos negócios mais lucrativos do planeta. Pensa no seguinte: quando uma plataforma consegue prever seu comportamento, ela consegue vender anúncios com muito mais precisão. Consegue prever compras, cliques, reações políticas, tendências sociais. E quanto mais dados ela possui, mais eficiente fica esse sistema. É por isso que empresas brigam tanto por dados pessoais. Porque dados não são mais apenas informação. Dados são poder de antecipação humana. E quem prevê comportamento, começa a moldar comportamento. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. A IA não precisa estar certa 100% das vezes. Ela só precisa acertar mais do que você imagina. Se um algoritmo consegue prever seu humor, suas compras ou sua reação política com uma taxa alta de acerto, ele já consegue influenciar mercados inteiros. E isso já acontece. Plataformas testam versões diferentes de conteúdos, cores, manchetes e notificações para descobrir exatamente o que ativa seu cérebro. E aqui surge uma mudança perigosa. Você começa a acreditar que escolheu algo sozinho, quando na verdade foi conduzido até aquela decisão. Isso vale para consumo, opinião, entretenimento e até relacionamentos. O feed não mostra apenas o que você gosta, ele mostra o que aumenta a previsibilidade, o que prolonga a permanência, o que gera reação emocional. Porque emoção intensa gera comportamento previsível, e comportamento previsível gera dinheiro. As maiores empresas de tecnologia do mundo estão investindo bilhões nisso. Não apenas em IA generativa, mas em IA comportamental. Sistemas capazes de analisar padrões humanos em escala absurda. O objetivo não é só responder perguntas, é antecipar desejos,
antecipar medos, antecipar ações econômicas. Imagine o valor disso para publicidade, eleições, mercados financeiros e controle social. E aqui começa o verdadeiro motivo dessa corrida tecnológica global. Quem domina a previsão humana domina consumo. E quem domina consumo domina economias inteiras. Hoje, plataformas conseguem identificar tendências antes delas virarem tendência pública. Conseguem detectar mudanças emocionais em grupos sociais inteiros. Conseguem prever aumento de ansiedade, raiva ou interesse coletivo. Parece ficção científica, mas grandes empresas já usam isso para ajustar campanhas, conteúdos e estratégias em tempo real. E o mais impressionante é que nós mesmos alimentamos esse sistema todos os dias, gratuitamente. Cada pesquisa no celular, cada vídeo assistido até o fim, cada comentário impulsivo, cada localização ativada. O celular deixou de ser apenas uma ferramenta. Ele virou um sensor humano constante, um dispositivo que coleta comportamento em tempo integral. E quanto mais conectada a sociedade fica, mais preciso esse modelo se torna. O problema é que previsibilidade gera dependência econômica. Empresas começam a depender de sistemas capazes de manipular a atenção. Governos passam a depender de plataformas para entender o humor social. Mercados financeiros usam IA para prever comportamento coletivo. E isso cria uma estrutura gigantesca baseada em influência invisível. Porque quando algoritmos entendem emoções humanas melhor do que humanos entendem algoritmos, a relação de poder muda completamente. Existe um motivo para tantas plataformas estarem brigando pela sua atenção obsessivamente. Não é apenas publicidade. Atenção é treinamento de IA. Quanto mais tempo você passa conectado, mais o sistema aprende sobre você, sobre seus impulsos, seus horários, seus vícios emocionais. E aqui está a parte silenciosa disso tudo. Você não percebe aprendizado acontecendo, porque ele acontece lentamente, até que o sistema conheça suas reações melhor do que você mesmo. Agora, imagine isso conectado ao mercado de trabalho. Empresas poderão prever produtividade, comportamento emocional, risco de demissão, consumo e até perfil psicológico antes de contratar alguém. Bancos poderão prever inadimplência comportamental. Seguradoras poderão calcular risco humano em tempo real. E plataformas poderão adaptar ofertas individualmente para explorar exatamente suas fraquezas emocionais. O problema é que isso já começou. E o impacto econômico pode ser gigantesco, porque quando sistemas conseguem prever comportamento em massa, eles conseguem influenciar preços, consumo e decisões sociais com muito mais eficiência. Pequenas empresas ficam dependentes de plataformas. Criadores ficam dependentes de algoritmos. Pessoas ficam dependentes de validação digital. Aos poucos, o comportamento humano vai sendo moldado para funcionar melhor dentro das máquinas. Mas talvez a consequência mais perigosa seja psicológica, porque existe uma diferença enorme entre ser observado e ser previsto. Quando um sistema consegue prever suas reações, ele consegue induzir caminhos quase invisíveis. O conteúdo que aparece, a compra sugerida, a notícia impulsionada, a emoção ativada. E isso se conecta diretamente com algo que já estamos vivendo. Pessoas cada vez mais polarizadas, impulsivas e emocionalmente condicionadas online. Nos próximos anos, a disputa mais importante do planeta talvez não seja por petróleo, território ou dinheiro. Talvez seja pela capacidade de prever sociedades inteiras. Quem controla modelos de comportamento humano terá vantagem econômica, política e tecnológica gigantesca. E o mais assustador é que isso não parece uma guerra tradicional. Não existem tanques nas ruas.
Existe apenas influência silenciosa acontecendo todos os dias na palma da sua mão. E existe outro risco quase invisível, a perda gradual da espontaneidade humana. Quando algoritmos começam a moldar escolhas constantemente, pessoas passam a agir dentro de padrões induzidos. Gostos mudam, opiniões mudam, desejos mudam, mas de forma tão sutil que parece natural. O problema é que uma sociedade previsível demais se torna mais fácil de controlar economicamente, politicamente e socialmente. Talvez a IA realmente não queira substituir você, porque seres humanos ainda são extremamente valiosos, como consumidores, como produtores de dados, como fontes emocionais para treinamento de sistemas. O verdadeiro valor pode não estar em remover pessoas do jogo, mas em entender pessoas profundamente o suficiente para prever seus próximos passos. E se isso acontecer em larga escala, o conceito de liberdade começa a mudar silenciosamente. A pergunta não é mais se a inteligência artificial vai transformar o mundo. Isso já começou. A pergunta é: quem vai controlar os sistemas que aprendem a prever bilhões de pessoas ao mesmo tempo? Porque talvez o maior poder do futuro não seja criar máquinas inteligentes, mas criar sociedades previsíveis. E se você chegou até aqui, comenta uma coisa: você acha que ainda escolhe livremente na internet? Ou os algoritmos já escolhem por você?